Bom dia, pessoal. Aula de História, capítulo 27, os governos Geisel e Figueiredo. Vamos a um breve resumo da matéria, onde estaremos comentando o assunto. Depois do governo Médici, o regime militar mais uma vez se mobilizou em torno da escolha de seu próximo presidente. O período era bastante delicado, pois o eufórico milagre econômico dava seus primeiros sinais de debilidade, e as oposições, mesmo com pouco efeito, começaram a articular melhor sua ação. Nesse momento surgiu o nome de Ernesto Geisel, um prestigiado nos governos anteriores e desvinculado da truculência repressora dos generais da linha dura. Para dar uma aparência menos autoritária ao regime, os militares permitiram que o MDB oferecesse um candidato para fazer oposição ao general. Apesar de não ter condições de bater os instrumentos de controle político da época, Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho foram indicados como candidatos de oposição. No ano de 1974, percorreram o país para denunciar o tom antidemocrático do governo e os problemas econômicos do país. Apesar da derrota para os militares, o governo Geisel seria obrigado a sinalizar o fim do poderio militar, através de um processo lento, gradual e seguro. Nas eleições parlamentares de 1974, a população deu sua resposta quando as cadeiras ocupadas pelo MDB aumentaram consideravelmente. Por isso, uma das principais metas desse governo foi trazer sustentabilidade ao regime, buscando superar os problemas econômicos do país. No governo Geisel, o modelo desenvolvimentista proposto pelo ministro Delfim Neto foi substituído pelas propostas do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, instituído pelo novo ministro Mário Henrique Simons. O objetivo maior desse novo pacote econômico era realizar a contenção da onda inflacionária e continuar o crescimento econômico nacional. Para tanto, o governo investiria maciçamente no setor estatal, buscando recursos com elevação da taxa de juros e emissão de títulos resgatáveis. A flexibilização do regime foi completamente rejeitada por aqueles que não aceitavam o retorno ao sistema democrático. Nos quartéis, panfletos circulavam contra o presidente e outros generais defendiam a indicação do militar Silvio Frota para disputar a sucessão presidencial. Paralelamente, a denúncia contra a opressão do regime aumentou quando o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho apareceram mortos nas celas do 2º Exército de São Paulo. Pouco tempo depois, a crise econômica agravada pelo congelamento dos salários incitou a organização de movimento sindical na região do ABC Paulista, reivindicando melhores condições de vida e aumento salarial. E os operários começaram a sinalizar a insatisfação da população contra os militares. Ao mesmo tempo, várias entidades civis, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a UNE, começaram a rearticular os movimentos contra o regime. Em 1976, o governo criou a Lei Falcão, proibindo a organização de campanhas eleitorais nos veículos de comunicação. Além disso, esse mesmo decreto ampliou a duração do mandato presidencial de 5 para 6 anos, e 1/3 do Senado seria escolhido indiretamente pelas Assembleias Estaduais. No ano seguinte, desarticulando ainda mais a oposição ao governo, o pacote de abril fechou o Congresso Nacional e o presidente passou a governar por meio de decretos. No final do governo, o presidente Geisel articulou a entrada do general João Batista Figueiredo na presidência, ex-chefe do Serviço Nacional de Informações. O governo foi escolhido como responsável pela saída dos militares do poder. O governo do general Figueiredo foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de abertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos. Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos políticos plenos aos exilados.
Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos. O Arena, Partido dos Militares, transformou-se em Partido Democrático Social, PDS, e abrigava conservadores e beneficiários da ditadura. O MDB, que realizava a tímida oposição durante a linha dura, transformou-se em Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Novos partidos também apareceram: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Popular, o PP. Esse processo de reorganização do cenário político brasileiro não era bem visto por toda a população. Os partidos do regime militar realizaram alguns atentados contra manifestações públicas e contra a abertura política. O maior desses incidentes aconteceu em uma festa do Dia do Trabalhador que ocorria no Rio Centro. Um militar morreu durante a explosão de uma bomba, o que seria supostamente plantada no palco do comício que acontecia durante a festa. Na área econômica, o governo Figueiredo sofria com as mazelas econômicas geradas pelo fim do milagre econômico. Delfim Neto foi mais uma vez convocado para assumir o cargo de ministro da Fazenda para superar as mazelas econômicas herdadas. O novo ministro lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento. O pacote econômico acabou não surtindo efeito, pois nesse período a recessão da economia mundial barrava a obtenção de novos empréstimos. Então, pessoal, interessante aqui a gente compreender que, na verdade, os dois governos, o Geisel e João Batista Figueiredo, são marcados por crise econômica, lógico que em momentos distintos. Porque o governo Geisel continua trabalhando com empréstimos estrangeiros, o que, para realizar obras no país e assim trazer a opinião pública, a opinião popular, conseguir aí aprovação popular através de realização de obras. Acontece que esse tiro sai pela culatra, uma vez que esses novos empréstimos vão aumentar a dívida externa do país o que vai gerar inflação e carestia. Então, de uma forma ou de outra, o povo vai pagar por esse projeto mal elaborado de vamos dizer assim, de crescimento econômico. Uma característica do governo Geisel vai ser o começo de um protótipo de abertura política. A abertura política não vai acontecer naquele recorte temporal do governo Geisel, nos anos 70, porém é um processo que começará ali e vai acabar desembocando justamente no governo de João Figueiredo. O governo de João Figueiredo, por sua vez, vai herdar uma herança econômica, vamos dizer assim, maldita, de carestia, de inflação, e por sua vez não terá crédito para novos empréstimos. Características marcantes desse governo de João Figueiredo serão também a crise econômica, com inflação, carestia e desemprego, e outras duas características muito marcantes nesse governo, neste recorte temporal, serão eventos políticos. Em 1979 acontece aí, por decreto do presidente, a anistia política, que vai permitir que exilados políticos, pessoas que foram perseguidas por motivos políticos no Brasil, se exilaram no exterior, em outros países, ganharam a permissão de voltar ao país. Tendo em vista que esta anistia vai também contemplar militares que eram acusados de terem cometido tortura. Então, lógico, essa lei ela não vai só beneficiar presos políticos, mas também militares, ok? Outra característica política marcante do governo do presidente Figueiredo é quando, em 1985, acontece de fato a abertura política, o fim do regime militar, a eleição do primeiro presidente civil em 21 anos, depois do fim do regime militar, que foi o presidente Tancredo Neves,
que não pôde assumir porque faleceu devido a problemas de saúde. Então essas duas características foram muito marcantes durante o governo do presidente Figueiredo. Ok, pessoal, de uma forma muito direta e muito resumida, essa foi a nossa aula de hoje. Leiam os textos, pratiquem os exercícios. Para qualquer dúvida estaremos aqui à disposição, ok? Forte abraço a todos, boa aula!